Saudação fraternal a todos. E que a luz do nosso Mestre Jesus possa iluminar as nossas caminhadas hoje e sempre. Vamos conhecer neste vídeo uma nova lição do livro Casos e Coisas daqui e daí. Um livro mediúnico ditado pelo Espírito Irmão X e recebido pelo médium Heitor Luz Filho. A lição que vamos conhecer neste vídeo é a número 3 de título, O Menino que Vendia Rosas. Descalço, pernas finas, o corpo raquítico mal abrigado sob uma camisa cheia de rasgos, o menino percorria todas as noites os bares da praia, oferecendo rosas vermelhas aos casais que bebiam e comiam, passando o tempo. Fazia-o com os olhos tristes pingando de dor e sofrimento. Nem todos, no entanto, entretidos e dando risadas, ouviam-no fazer a oferta. Com a voz minguada, como quem pede esmola, dizia ele: "Uma rosa, Senhor, para o seu amor?" E aguardava por instantes que a comprassem por qualquer importância. Uma simples moeda serviria para juntar-se às outras e completar o suficiente para adquirir um pouco de comida e prover o sustento da avó idosa, trancada dia e noite no casebre do morro, à espera de que a morte chegasse para levá-la para um mundo melhor. As rosas, o menino as apanhava de manhã no lixo e no refúgio das feiras, meio despetaladas, com hastes quebradas e folhas amarfanhadas. Durante o dia, tratava-as com carinho, selecionando as menos feridas e as colocando à sombra num pote com água. Noite após noite, naquela ronda, mesmo quando o tempo ameaçava chuva, o menino percorria as mesas dos bares e restaurantes com a mesma cantilena. "Uma rosa, Senhor, para o seu amor?" Uma noite, o menino sonhou. Viu de repente um homem rico que morava em uma luxuosa mansão, erguida numa colina que dava vistas para o mar. Aliado ao luxo, ostentava sua fortuna, amealhada em negócios nem sempre lícitos. Coração insensível, alheio aos sentimentos de fraternidade, era conhecido como egoísta e avarento. Mas, apesar de tudo, era figura sempre requestada nos salões sociais e nas reuniões políticas. Certa noite, quando regressava de uma festa com a companheira, em que a bebida e os prazeres mais instintivos se distinguiam pela fascinação orgíaca, encontrou a dormir na varanda da mansão, envolto em trapos, um menino com cerca de 12 anos. Assustado, julgando tratar-se de algum pivete aguardando sua chegada para avisar assaltantes que, de certo, penetrariam no palácio, não hesitou em acordá-lo aos gritos e aos pontapés. "Para fora, ladrãozinho! Para fora!" E desancou-lhe aos socos e empurrões, provocando sua queda escada abaixo. Em poucos minutos, o menino sem forças revirou os olhos e deu um gemido curto. A vida se esvaiu dele como um fluido que se desprendia. Vendo o imóvel, o homem abaixou-se e constatou o crime. Amedrontado, tomou o corpo indefeso em suas mãos e levou-o até a rua,
abandonando-o no leito de um pequeno canal que cortava a avenida ladeada de árvores. Livre do fardo, regressou à casa com a companheira e desapareceram porta adentro. O sonho se desfez nessas últimas imagens. Acordando trêmulo, o menino que vendia rosas observou o teto de zinco do casebre onde residia. Na tela do pensamento, viu que o homem rico, perverso e egoísta era ele mesmo, em vida passada há mais de um século, e a companheira, que a tudo assistira, era a velha avó que jazia entre os trapos, quase entrevada, na enxerga úmida e apodrecida. A madrugada veio, silenciosa. O menino levantou-se, tomou uma caneca de água e mastigou um pedaço de pão velho. Desceu o morro em direção à feira, para recolher, na rotina de todos os dias, entre os restos atirados ao chão, sobras de frutas e talos de verdura para a refeição, e as rosas despetaladas. À noite, nos bares da praia, repetiu a cantilena: uma rosa, Senhor, uma rosa, Senhor, para o seu amor. Temos aí, portanto, a história do menino que vendia rosas. Eu não sei quanto a vocês, mas entendo que, de fato, esta história é uma das mais tristes que já tivemos aqui no canal Ser Espiritual. Uma das histórias mais duras, difíceis, pesarosas mesmo. E digo isso porque esses dois personagens, avó e neto, eles, nesta experiência aqui relatada, tiveram apenas um objetivo em suas vidas. Não tiveram 2, 3, 4, 20 objetivos. Não. Só um objetivo. E o objetivo deles era apenas sobreviver mais um dia. Ponto. Só isso. Sobreviver apenas mais uma noite de frio, sem agasalho, sobreviver apenas mais algumas horas sem alimento, sobreviver apenas mais uma manhã de solidão, mais uma tarde de desespero, quiçá, sobreviver mais uma semana de angústia e privações. Uma história muito triste. Na busca da sobrevivência, apenas isso. Uma simples moeda serviria para juntar-se a outras e completar o suficiente para adquirir um pouco de comida e prover o sustento da avó idosa. O objetivo deles era esse, o básico, mínimo, porque viviam na escassez, faltava tudo a eles. Tudo. E, lamentavelmente, essa história que já aconteceu, ela se repete nos dias atuais. Lamentavelmente, temos famílias, homens, mulheres, crianças, adolescentes, vivendo situações análogas à relatada aqui nessa história. Análogas, idênticas. Ontem mesmo, eu assisti um pedaço de um programa chamado Profissão Repórter, onde um repórter estava num lixão acompanhando homens, adolescentes, crianças, que vasculhavam no lixo alimento. Alimento. Eles não estavam buscando outra coisa que não fosse comida. No meio da podridão, da sujeira, da doença. Agora, em 2024.
Então é muito triste observarmos que ainda situações como essa se repetem. Mas por que elas se repetem? Essa é a questão que precisamos refletir. Por que isso aconteceu? Vamos refletir um pouquinho. Por que esse menino passou por essa expiação, pela miséria, pela escassez? Por que a avó passou também por esses momentos de dor, sofrimento e angústia? Por quê? Deus desejou isso? Não. Jesus desejou isso? Não. O plano elevado, o plano mais alto desejou? Não. Na verdade, espíritos de escola, eles choram quando eles acompanham histórias como essa. Eles choram, lágrimas caem. Porque eles sofrem também. Jesus sofre, Deus também não fica feliz de ver uma criança descalça, pernas finas, corpo raquítico, enfiada em uma camisa cheia de rasgos, que ia de bar em bar vender uma rosa, uma flor, para adquirir uma outra moeda e comprar um outro alimento. Ninguém do plano elevado fica feliz. Ninguém. Mas por que isso acontece? Porque nós procuramos o erro ao invés do acerto. Porque nós temos já todas as informações necessárias para não errar, mas ainda assim escolhemos o erro. Essa situação de pobreza, miséria, escassez não é um castigo, não foi um castigo. Foi uma lição pedagógica. Tinha uma função de ensinar, de lapidar, de despertar no coração deste menino e de sua avó algo que estava ali adormecido. Teve a função de quebrar a casca do egoísmo desses seres. Deus usa o cinzel e a marreta da dor e do sofrimento nas expiações para quebrar a casca do orgulho e do egoísmo que o ser humano traz e que ele constrói ao seu redor. É igual o escultor que vai lá na peça de mármore e ele bate a marreta, o martelo no cinzel. Ele vai esculpindo. Aquele bloco duro que não representa nada se torna uma estátua de arte. Mas isso demanda muita marretada. Esse menino estava levando marretada. Marretada pedagógica. Quebrando o egoísmo que ele trazia dentro dele. Quebrando o egoísmo, a insensibilidade que ele trazia dentro dele. Não é gratuito. É triste, é duro. A gente fica compadecido, chateado, sim. Mas não é gratuito. Ele estava aprendendo com o sentimento de dor que todo dia ele sentia. A avó também. Lembremos a condição da avó rapidamente. Trancada dia e noite no casebre do morro. Trancada dia e noite. À espera da morte. Entre trapos, quase entrevada, na cama úmida e apodrecida. Então nós temos o menino maltrapilho, adoentado,
com as vestes rotas, sujo, mal cuidado, raquítico, descalço, e a avó entrevada, entre trapos, na cama úmida e apodrecida. Essa dupla, esses dois espíritos, são os mesmos espíritos que, há mais de um século atrás, viveram na posição contrária, do outro lado. Se nesse momento aqui eles vivem na escassez, no passado viveram no excesso. Foram ricos. Ele, homem rico, ambos moravam em luxuosa mansão erguida numa colina que dava vistas para o mar. Esse casal morava nessa mansão. Uma mansão linda, um visual maravilhoso. Tiveram então muitas possibilidades. Ele apresentava coração insensível. Insensível. Isso é muito grave. Além disso, ele era alheio aos sentimentos de fraternidade. Para ele, no passado, para esse menino no passado, quando ele foi esse homem rico, pouco importava a dor do outro, o sofrimento do outro, a miséria do outro, a enfermidade do outro, o frio do outro, a fome do outro. Não está nem aí. Não está nem aí. Ele se preocupava apenas com ele, egoísta. E foi, além de egoísta, avarento. Traços de personalidade deste homem. Como é que eu vou trabalhar dentro do homem esses traços para que esses desapareçam, sumam, sejam extirpados de dentro dele? Como? Tira ele da posição do excesso e coloca ele na posição da escassez. Faz ele sentir como que é estar na pele daquele que necessita de uma simples moeda, que necessita de um simples pão para se alimentar. E não tem, na verdade, muitas vezes. Faz ele sentir o que é a reprovação, a negação. Faz ele sentir a insensibilidade dos outros. Porque é dessa maneira que a gente vai quebrando essa casca de orgulho e de insensibilidade. Quando eu passo a dor, muitas vezes esse homem insensível feriu os outros. Agora ele está sendo ferido. Então ele vai, aos poucos, compreendendo o quanto dói ser machucado. Mas ele machucou. Então se torna algo pedagógico. É um aprendizado, ele vai aprendendo. Ele pensa assim, poxa, como dói sentir fome. Como dói não ter um calçado. Como dói ser obrigado a ir na feira, pegar os restos para me alimentar. Quando eu vejo outros que vão em restaurantes, em lanchonetes, em shoppings, e eu não posso nada disso, isso dói na alma. Dói fundo do egoísta, do orgulhoso, do insensível, do avarento. Dói fundo, machuca. Porque está indo exatamente no ponto em que ele mais se preocupou. O avarento se preocupa com o quê? Com o dinheiro. Quando você tira o dinheiro dele, ele sofre. Porque ele não tem aquilo que ele tanto ama. Isso faz com que ele comece a refletir um pouquinho. Não vale a pena proceder dessa maneira. E aquela avó que foi companheira dele, companheira de bebida e de prazeres, prazeres mais instintivos que se distinguiam pela fascinação orgíaca. Esse era o perfil da vida desses dois.
prazeres, orgias, bebidas, luxo, excesso. E zero de caridade. Zero. Isso tem um preço a ser pago. O preço é retornar ao plano físico, em posição contrária, trocada. Então, do luxo você vai à miséria e aprenda o que é viver na miséria. Porque quando você retornar ao luxo, ao excesso, você vai trazer a experiência da miséria. E talvez, você tenha um outro tipo de comportamento. Porque se não tiver, novamente, trocará de posição e mergulhará na miséria. É pedagógico. E esse menino teve num sonho a informação de que ele já teve tudo a seu favor e agora ele não tem. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais. Não vamos ficar só na superfície. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 925, vejamos essa pergunta. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? Foi isso que aconteceu aqui? Porque ele teve, homem rico, aliado ao luxo, ostentava sua fortuna. Só que ele teve a fortuna amealhada em negócios nem sempre lícitos. Nem sempre lícitos. Então a pergunta, ela cabe aqui nessa lição? Cabe. Por que Deus favorece com dons de fortuna homens e mulheres que parecem não merecê-los? Interrogação. Resposta. É um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei-o bem. A fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, quem está aqui no plano físico olha e fala, Deus favoreceu esse, favoreceu aquele. Não favoreceu ninguém. Deus não favorece ninguém. Mas Ele permite que possamos vivenciar a miséria e o excesso, a fortuna, a riqueza, para que a gente possa aprender a viver nesses ambientes. E desses ambientes tirar o resultado, a consequência. Vamos vivenciar situações diferentes a cada reencarnação. Na riqueza, na não riqueza, na pobreza, teremos muito, pouco, um pouco mais, um pouco menos, enfim. Múltiplas experiências para aprender. Todas são pedagógicas. Todas. Mas aí na questão 814, por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Caso da história. Resposta. Para provar cada um de maneira diferente. É uma prova. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Ou seja, este menino que vendia rosas, ele pode ter solicitado essa prova da miséria, da escassez, de ser obrigado a auxiliar a avó. Talvez a avó, que foi a companheira de prazeres ilícitos do homem, talvez ela tenha solicitado, eu quero vir na condição de miséria, de pobre, para que eu possa trabalhar o sentimento de luta, de fé, de vontade de confiança em Deus, de aceitação da situação, de não revolta. Então, muitas vezes, nós pedimos as provas. 815. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A da infelicidade
ou a da fortuna? Olha que legal essa pergunta. A prova da infelicidade ou da fortuna? Qual é a mais terrível? Resposta. Tanto uma quanto outra o são. A miséria provoca o murmúrio, a lamentação, as queixas contra Deus, contra a providência. E a riqueza leva a todos os excessos. Então, novamente, aqui o homem rico, ele teve as portas abertas dos excessos, prazeres, fascinação orgíaca, etc, etc, etc. Porque ele foi rico e poderoso. Do outro lado, quando eu tenho a miséria, a escassez, a pobreza, isso gera muitas vezes a reclamação, o murmúrio, a lamentação, a revolta, a rebeldia contra Deus. Qual seria o panorama mais equilibrado e harmonioso? Se eu venho com a prova da riqueza, eu tenho que prover a riqueza para aliviar a dor de quem não tem dinheiro. Eu preciso ser, então, caridoso, ter compaixão, acolher aqueles que estão abaixo em relação à classe social. Bom, e se eu sou pobre, venho com a questão da dificuldade financeira, eu tenho que confiar em Deus sem reclamar, sem me revoltar, sem revoltinha, sem rebeldia no coraçãozinho. Porque se eu venho com a prova da miséria e eu me revolto, me rebelo, muitas vezes eu caio para o crime. E aí eu vou criando novas provas, novos problemas na minha contabilidade espiritual negativa. 816. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Ah lá. Quando eu tenho o excesso, eu sou tentado. As portas se abrem. Portas, né? Sim. Mas eu também tenho mais possibilidade de fazer o bem, não tenho? Claro que eu tenho. Se eu hoje, na minha condição financeira, eu posso ajudar com 50 reais, se eu sou multimilionário, eu posso ajudar com 500 mil reais. Eu posso ajudar mais. Resposta. Sim, é justamente o que sempre não faz. Então o rico tem muita possibilidade, não faz. Por que ele não faz? Orgulho e egoísmo. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. É o caso dele, ele foi, na verdade, avarento. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Então ele se torna avarento, insaciável, e ele fecha os olhos. Então o muro vai se criando. E esse muro é alto. E aí o rico, ele não consegue enxergar o que há do outro do outro lado do muro. O que há do outro lado. Ele se fecha em si mesmo. Por isso que a prova da riqueza, ela é muito difícil. Muito difícil mesmo. E aí nós temos, para encerrar, a questão 264 do Livro dos Espíritos. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Então, esse garoto pode ter escolhido a prova da miséria. A avó, que era mulher, a prova da dificuldade física, da miséria. Eu escolho minhas provas, você pode ter escolhido suas provas, enfim. O que dirige o espírito na escolha das provas que ele quer suportar? Resposta. O espírito escolhe as que podem ser para ele uma expiação segundo a natureza de suas faltas. É o caso dessa história. E o faça avançar mais rapidamente. Ó, que legal. Essa prova, se eu passar por essa expiação, se eu passar por ela, eu vou andar mais rapidamente. Então eu quero ela.
Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Tudo a ver com a história que acabamos de ver. Tudo a ver com essa história. Suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Então aqui ele trouxe 3 exemplos. Peço a prova da miséria porque eu quero lutar com coragem, sem reclamar, naquele processo de escassez. Peço a prova da riqueza porque a tentação da riqueza é uma luta que eu quero lutar. E aqui o 3º exemplo é do vício. Posso nascer num meio, num ambiente onde o vício prevalece, para que eu lute contra esse maldito vício. Veja como é interessante quando a gente amplia a reflexão, buscando na fonte do Espiritismo. Lembrando ainda que esse homem, que no passado foi rico, avarento, egoísta, coração insensível, alheio aos sentimentos de fraternidade, ele também foi um assassino. Ele também foi assassino. Porque ele, ao agredir esse menino com quase 12 anos, que estava ali na entrada da casa dele, e através da agressão aquele menino cai da escada e gera o desencarne nele, gerou o desencarne nele pela agressão do homem. Ele é um homicida. Na ficha espiritual, na contabilidade espiritual dele, está lá escrito homicídio. Ele assassinou, direto ou indiretamente, não importa, pela agressão um jovem. Então veja que numa reencarnação eu posso construir um prédio de erros. Um prédio de erros. Avarento, egoísta, insensível. É escolha. E depois, mais de um século lá na frente, gira a roda da reencarnação. Eu peço para retornar. Me coloca de novo, mas eu quero distância do dinheiro. Quero distância do excesso. Preciso passar porque ele causou a morte de um jovem com 12 anos que estava dormindo na varanda. Se ele estava dormindo na varanda é porque não tinha onde dormir. Então eu quero uma situação parecida com a dele. Quero. Então a minha sobrevivência vai ser a base de restos de comida. Eu vou depender do auxílio dos outros. Lembremos que quando esse menino, com a voz minguada, como quem pede esmola, dizia: "Uma rosa, Senhor, para o seu amor", tentando vender a rosa, na verdade ele estava pedindo socorro. Nós temos ouvidos para ouvir isso? Não se tratava de um comércio, de vender a rosa, a flor, para comprar um tênis, um relógio, um videogame, um computador, um celular, uma roupa, fazer uma viagem. Não se tratava disso. Quando ele ia e pedia de bar em bar, de restaurante em restaurante, uma rosa, por favor, para o seu amor, era um grito de socorro. Por favor, me ajuda. Eu passo fome, sede, frio, escassez, estou doente, estou nessa situação, você pode me ajudar? Não se trata de vender, se trata de auxiliar. Homens e mulheres que bebiam e comiam, passando o tempo, muitas vezes nem ouviam o pedido dele, o pedido de comprar. E certamente não compreendiam que ele estava pedindo socorro. Pergunte-se agora
se você tem esse ouvido de observar que muitas vezes os pedidos são de socorro, por favor, me ajuda. Que estão por detrás de certas falas, de certas posições, de certos olhares, de certos comportamentos. Que pedem ajuda. Estão gritando socorro, mas não dizem isso claramente. Está por trás, subliminar. O caso dele. Me ajuda, por favor, com uma moedinha, para eu comprar um alimento, para levar para minha avó. Mas quem se interessa por uma história como essa, né? Quem se interessa por um maltrapilho que está na rua? Quem se interessa pela história de alguém que está de farol em farol, vendendo uma bala por R$2? Quem se interessa? Poucos. A maioria é insensível. A maioria é insensível. É por isso que o mundo é como é. Por isso que o mundo é de guerras, de violência. Por isso que a depressão escalonou, explodiu. Por isso que a ansiedade, o medo estão tomando conta. Porque o homem é insensível à dor alheia. Então é necessário que a dor o visite para que ele desperte o melhor que há dentro dele, que é o amor que ele precisa distribuir. Enquanto isso não ocorrer, veremos ainda muita dor e muito sofrimento, como esse relatado aqui neste caso. História triste, mas que nos possibilitou muito ensinamento. Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.